Doroteia tinha passado o dia inteiro ocupada limpando a casa, passando as camisas do marido e cuidando de sua estufa. Ela adorava seus vegetais cultivados em casa e cuidava deles com carinho. Depois do almoço, ela se dedicou a preparar o prato favorito do marido, schnitzel feito de vitela fresca recheada com queijo e presunto, coberto com pão ralado. Para a sobremesa, decidiu fazer um delicado soufflé de framboesa. Tudo ficou delicioso, e agora ela podia se arrumar um pouco. Doroteia sempre se esforçava para parecer bem. Não se permitia andar pela casa desleixada, sem o cabelo arrumado e um toque leve de maquiagem. Foi assim que sua sogra ensinou quando era jovem. Ela acreditava em manter o marido feliz, dando-lhe calor, ternura e apenas emoções positivas, para que ele não olhasse para outras mulheres. Depois de tomar banho, Doroteia sentou-se em frente ao espelho, modelou o cabelo em cachos suaves, aplicou um pouco de blush e gloss, vestiu um conjunto justo, e de repente vimos não uma dona de casa cansada, mas uma jovem encantadora. Ultimamente, o relacionamento deles estava bastante estranho. Felipe frequentemente ficava irritado e nervoso por qualquer motivo ou sem motivo algum. E Doroteia queria agradá-lo para melhorar o humor, nem que fosse um pouco. Exatamente às 19 horas, seu marido chegou, entrou na casa, deixou a pasta no corredor e foi para a cozinha. Lá encontrou uma mesa lindamente arrumada com uma garrafa de vinho gelada esperando por ele. Doroteia correu para abraçá-lo. Oi, meu querido, como você está? Cansado? Bem, decidi te mimar esta noite. Cozinhei seu jantar favorito. Lave as mãos e venha para a mesa. Está tudo pronto. Felipe beijou a esposa de má vontade e franziu a testa, como se não tivesse gostado da surpresa. E Doroteia se sentiu magoada. Ela estava ansiosa por isso e tinha se esforçado tanto. Eles se sentaram, e o marido começou a mastigar o schnitzel sem entusiasmo, bebendo vinho e resmungando. Que tipo de celebração é esta? As coisas não poderiam estar piores. As vendas estão em queda. Logo estaremos no vermelho. Estou furioso. Só você está se divertindo. Ele bateu uma pasta de relatórios e gráficos na mesa, e Doroteia os olhou. Sim, as coisas estavam realmente indo muito mal. Como isso aconteceu? Apenas 6 meses atrás, tudo estava bem. Eu gerenciava tudo sozinha e monitorava as compras. Por que você dispensou nosso fornecedor de confiança? Os materiais dele são de primeira linha, e ele não aumentou os preços como todos os outros. Veja, tudo começou a partir daquele momento. Felipe ficou furioso e gritou. Então você está dizendo que sou um mau gerente e que a fábrica de roupas não sobreviveria sem você? Muito obrigado pelo seu apoio. Doroteia estava confusa. O que isso tem a ver comigo? Só estou dizendo o que vejo. Por que você está se exaltando por nada de novo? Estou cansada de tudo isso também. Você insistiu para que eu ficasse em casa. Eu te ouvi. Esperei por você. Cozinhei para você. Senti sua falta. E então você chega em casa e desconta tudo em mim. Por quê? O que está acontecendo com você, Felipe? Eu posso ver como você mudou. Você até se vira para longe de mim à noite dizendo que está cansado ou algo assim. Você está fora em negócios até nos fins de semana. Talvez você tenha encontrado outra mulher. Doroteia olhou nos olhos do marido, pensando que ele iria brincar, como de costume, dizendo para ela não inventar coisas, que ele não tinha ninguém. Mas o que aconteceu em seguida chocou Doroteia profundamente. Felipe derramou seu vinho, levantou-se da cadeira e foi em direção a ela com os punhos cerrados, gritando. Quer a verdade? Então escute. Sim, eu tenho uma amante. E eu realmente a amo.
não você. Estou farto de você. Entendeu? Estar na cama com você me enoja. Tudo que você fala é sobre comida e suas plantas. Chato. Você é inadequada. Estéril. Nem pode engravidar. Vamos nos divorciar, especialmente porque meu próprio filho nascerá em breve. Não preciso mais de você. Então arrume suas coisas e saia. Doroteia estava atônita. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Felipe, do que você está falando? Caia na real. Calma. Esta é a nossa casa. Para onde eu iria? Estamos juntos há tantos anos, e você quer jogar tudo fora. E ainda podemos ter filhos, eu acredito. Fizemos todos aqueles testes recentemente. Você esqueceu? Mas ele não ouviu. Continuou. Não me importo com os testes. Vou ser pai em breve de qualquer maneira. Estou começando uma nova e feliz vida. Esqueça a casa. Vou tomá-la de você. Está em meu nome. E aquelas contas bancárias vão ser bloqueadas agora. Viva como quiser depois disso. Eu disse para sair imediatamente. Não preciso do seu sanitzel e frango. Posso comê-los em um restaurante. Preciso de paixão, emoção. Você pode fornecer isso? Você sempre foi tão certinha. Por que eu me casei com você? Perdi tantos anos. Doroteia chorou enquanto arrumava suas coisas em uma mala e saiu relutantemente, levando apenas seus documentos e itens essenciais. Ela não tinha muito dinheiro na carteira, então se hospedou em um hotel barato. Quanto ao que fazer em seguida, ela não tinha ideia. Ela esperava que Felipe se acalmasse e que eles pudessem conversar. Ela se jogou na cama do quarto do hotel, chorando alto, relembrando sua vida. Doroteia era filha tardia e muito amada de uma família acadêmica respeitada. Seus pais dedicaram suas vidas à ciência e só decidiram se tornar pais por volta dos 40 anos. Então, adoravam a única filha. Eles tinham um apartamento próprio bem no centro da cidade. Doroteia cresceu cercada de amor e carinho. Ela se destacou nos estudos, e seus pais tinham uma grande biblioteca, instilando em Doroteia o amor pelas coisas refinadas desde a infância. Ela não teve problemas para entrar na universidade, nunca tendo morado em dormitórios, sempre em casa. Ela tinha apenas uma amiga, Margarida, que vinha de uma família problemática, morava em dormitórios e invejava Doroteia. Você é tão sortuda, amiga. Tem vivido uma vida de luxo desde a infância. Aposto que seu pai já arranjou um emprego para você na universidade. Você não precisa de dinheiro. Apenas viva e seja feliz. Não como eu. Meu pai costumava me bater e bater na minha mãe constantemente. Nunca tivemos dinheiro suficiente para viver, e só consegui entrar na universidade porque passei uma noite com um velho diretor. Isso não é vida. É apenas sobrevivência. Mas tudo bem. Vou trabalhar. Encontrar um noivo rico e viver como uma rainha também. As garotas eram completamente diferentes. Doroteia era sonhadora, tímida e bem educada, enquanto Margarida era astuta e destemida. No entanto, de alguma forma permaneceram amigas. Às vezes, Doroteia levava sua amiga para casa, embora seus pais não a aprovassem muito. Margarida se comportava de maneira audaciosa, muitas vezes experimentando as coisas de Doroteia e pedindo para ficar com elas. Depois que Margarida saía, a mãe de Doroteia repreendia a filha. Você não deveria ser amiga dela, querida. Ela pode até roubar seu noivo. Não vê como ela te inveja? A ingênua Doroteia argumentava de volta. Bem, sim, Margarida não foi exatamente ensinada sobre boas maneiras.
concordo. Mas isso é porque ela teve uma infância difícil. Você sabe, não é culpa dela. Além disso, minha amiga não é má de todo. Depois de receber seu diploma, Doroteia correu para casa, sabendo que seus pais estavam ansiosos esperando por ela. Certamente tinham convidados para comemorar tal evento. Mas quando viu uma equipe de ambulância em frente ao prédio, sentiu que algo estava errado. E, de fato, seu pressentimento não a enganou. Estavam carregando sua mãe em uma maca, inconsciente. Seu pai corria atrás deles, lamentando. Oh, minha querida filha! Estamos em apuros. Célia adoeceu. Estávamos esperando por você. Ela estava na cozinha fazendo salada, e então desmaiou. Fiquei tão assustado. Tentei de tudo para reanimá-la. Senhor, só espero que ela fique viva. Não posso viver sem ela. Estivemos juntos toda a vida. Mas o milagre não aconteceu. E uma semana depois, na UTI, a mãe de Doroteia faleceu, incapaz de sobreviver ao derrame. Doroteia amadureceu instantaneamente. Seu pai estava completamente fora de si, balançando para frente e para trás, falando com Célia como se ela ainda estivesse viva. Foi nesse momento difícil que os antigos conhecidos da família, os pais de Felipe, vieram em seu auxílio. Foram Glória e Bruno que ajudaram Doroteia a organizar o funeral. No serviço memorial, o filho deles, Felipe, também estava presente. Ele tentou apoiar Doroteia como amigo, e eles conversaram muito depois do funeral. O pai de Felipe ofereceu a Doroteia um emprego. Você é a chefe da sua família agora. Seu pai está em mau estado. Venha trabalhar na nossa fábrica de roupas. É um negócio familiar. E Felipe já está lá. Ele vai te mostrar o caminho e te colocar a par. Quando você estiver ocupada com o trabalho, será mais fácil lidar com o luto. Doroteia concordou. Estava tão perdida naquele momento, sem saber como seguir em frente. Ela trabalhava em sua área como gerente de compras. No início, era tímida e desajeitada, mas logo se adaptou. Felipe já era um mestre sênior, também envolvido no trabalho do pai. Foram os pais dele que sugeriram que ele se casasse com Doroteia. Filho, olhe bem para Doroteia. Ela é uma boa garota, modesta, bem educada, de uma família decente. Ela seria uma esposa maravilhosa para você. Temos certeza disso. Então o casal começou a namorar e, em seguida, se casaram. Eles viviam bem. Felipe era carinhoso, nunca gritava e apreciava a ajuda da esposa. O pai de Doroteia sobreviveu à mãe por apenas 3 anos e seguiu sua amada Célia silenciosamente. Mais uma vez, Doroteia lamentou a perda de um ente querido. Após a morte do pai, foi o marido que a convenceu a vender o apartamento da família e comprar uma grande mansão. Ele assegurou de que era a decisão certa, pois eventualmente teriam filhos e precisariam de mais espaço. Os anos se passaram, mas a tão desejada gravidez não aconteceu. A mulher ficou profundamente triste, passou por vários exames, mas os médicos não encontraram anormalidades significativas ou patologias nela. Insistiram para que o marido também fizesse os exames necessários. Felipe não queria ouvir falar disso. Culpava a esposa pela infertilidade, acreditando que o problema estava apenas nela, enquanto ele estava perfeitamente bem. Apenas recentemente Doroteia finalmente o persuadiu a fazer os exames, mas os resultados ainda não estavam prontos. Agora Felipe estava dirigindo a fábrica sozinho, enquanto Doroteia era uma dona de casa, um papel que o marido insistiu que ela assumisse, embora antes ela ajudasse, dava conselhos, especialmente sobre compras de materiais, e mostrava como gerenciar todas as finanças de maneira eficiente. Como em qualquer casamento sem filhos, a relação entre os cônjuges gradualmente piorou,
Mas Doroteia nunca esperou que Felipe estivesse traindo-a há muito tempo e planejando se divorciar dela, deixando-a sem nada. A mulher estava emocionalmente devastada e decidiu ligar para sua amiga Margarida. Estou no hotel. Por favor, venha. Minha vida doméstica está desmoronando e não sei o que fazer. Sua amiga respondeu imediatamente. Tudo bem, querida, apenas não entre em pânico. Estou indo. Aguente firme. Não chore. Juntas, vamos resolver isso. E lá estavam elas, tomando chá enquanto Doroteia contava o que aconteceu no dia anterior. Margarida, como Felipe pôde fazer isso? Ele está me traindo há 1 ano. Você acredita na audácia de algumas pessoas? Tirar um homem de sua família assim. Felipe perdeu completamente a cabeça. Ele bloqueou nossos cartões e nossas economias. E agora estou sem nada. Ele está determinado a me tirar tudo. Ele diz que a idiota da amante dele logo dará à luz ao filho dele. Estou tão magoada, Margarida. Vivemos juntos por tantos anos. Fiz tudo por ele. Ele está me jogando fora da vida dele como se eu fosse uma coisa velha e inútil. O que devo fazer? Eu só quero desistir. Margarida compadeceu-se da amiga e balançou a cabeça. Seu Felipe é um verdadeiro traidor. Nunca esperei isso dele. Não chore. É inútil. Você não pode desistir. Tem que lutar pelos seus direitos. Vamos encontrar um bom advogado para você. Conheço um excelente, especializado em questões familiares e divisão de bens. Apenas prepare todos os documentos e eu vou ligar para ele para marcar uma reunião. Doroteia fungou. Obrigada, Margarida. É uma boa ideia. Só que os serviços de um advogado são bem caros. E onde vou conseguir esse tipo de dinheiro? Sua amiga imediatamente tirou a carteira e entregou um maço de notas. Aqui, pegue isto. Você pode me pagar depois. Não vou te deixar em apuros. Vamos superar isso juntas. O que te pertence por direito será seu. Então se prepare para a luta e acredite que tudo vai dar certo. E eu sempre te apoiarei. Doroteia abraçou a amiga e sussurrou. Obrigada, Margarida. Você é a melhor amiga do mundo. O que seria de mim sem você? Talvez você tenha razão. Não há necessidade de desespero. Talvez as coisas ainda melhorem. No dia seguinte, Doroteia se encontrou com seu advogado. Ele era um homem muito sério, deixando uma impressão agradável. Ele ouviu tudo atentamente, fez cópias dos documentos para análise e prometeu assumir o caso dela. Apesar da nova esperança para Doroteia, ela precisava começar a procurar um emprego agora. Aparentemente, Felipe não iria mudar de ideia, então ela precisava aprender a sobreviver sozinha. O marido a atormentava com telefonemas, ameaçando que ela não se sairia bem no tribunal, basicamente tentando quebrar seu espírito de todas as maneiras possíveis. O estado de espírito de Doroteia estava terrível. Ela só podia contar com a ajuda do advogado, pois era incapaz de defender seus direitos sozinha. Margarida ligava constantemente, oferecendo apoio, e Doroteia estava muito grata a ela. Mas se soubesse o que estava realmente acontecendo. Enquanto isso, o advogado de Doroteia, Jordão, estava trabalhando diligentemente. Ele andava pelo escritório, descrevendo como humilharia a ex-esposa de Felipe no tribunal. Gesticulava energeticamente enquanto explicava. Eu tive uma ideia brilhante. Ouça, Doroteia confia implicitamente em mim agora. Ela me deu cópias de todos os seus documentos e afirma que, por sua orientação, vendeu o apartamento dos pais e investiu o dinheiro na compra da mansão onde vocês dois viviam. Portanto, ela acredita que deve ser dividida igualmente.
Isso é verdade e está confirmado. No entanto, provaremos que você contribuiu com a outra metade do dinheiro. Em segundo lugar, as renovações e compras de móveis também foram financiadas por você, o que significa que a casa pertence em grande parte a você. Mas isso não é tudo. Puxei alguns fios e subornei as testemunhas certas. Provaremos facilmente que sua ex-esposa não trabalhou em nenhum lugar nos últimos 5 anos e vive inteiramente com seu dinheiro. Além disso, ela leva um estilo de vida luxuoso, bebe com frequência, e você gastou uma fortuna nos tratamentos dela em clínicas. Também tem um bom relacionamento com o juiz. Ele me deve um favor. Então você pode dizer que já ganhamos este caso. E quanto a Margarida, não se preocupe. Eu arranjei tudo para que ninguém suspeite de nada e todos simpatizem com você. Felipe estava radiante. Tudo estava saindo ainda melhor do que ele imaginava. Sentada na cadeira ao lado dele, Margarida se gabava. Espere um minuto. Quem teve essa ideia em primeiro lugar? Minha pobre amiga me ligou para reclamar e pedir minha ajuda. E o que eu fiz? A ajudei como esperado. Ela confia em mim implicitamente. Afinal, ela sempre foi uma tola ingênua desde a infância. E ela nem suspeita que sou a mulher com quem Felipe a traiu. Ele é simplesmente magnífico. O principal é que nossa conspiração não seja exposta antes do julgamento. E então eu finalmente serei feliz com Felipe. Afinal, nosso pequeno está para nascer em breve. O que aquela idiota sem filhos poderia dar a ele, afinal? A estagiária Emília fingia estar trabalhando diligentemente, passando por alguns documentos pela 100ª vez enquanto secretamente se maravilhava com a astúcia de Jordão. Ele costumava ser seu ídolo. Ela sonhava em aprender com sua experiência e dominar a arte de ganhar casos legais sem falhas. Mas agora, observando o advogado mentir descaradamente para sua cliente, sabendo muito bem que ele a trairia e a deixaria desamparada, Emília estava profundamente desapontada com seu mentor. Desde a infância, ela não suportava a desonestidade, sempre tentando se colocar do lado dos injustiçados e buscar justiça, e foi precisamente por isso que escolheu essa profissão. No entanto, parecia que teria que aprender a mentir, e ela não conseguia se obrigar a fazer isso. Emília esperou até que todos se dispersassem, discretamente anotou os contatos de Doroteia e decidiu contar a ela toda a verdade. Sabia que provavelmente perderia o emprego depois disso. Estava indignada com a audácia de Felipe e a confiança de Jordão de que escaparia impune. Ela combinou de encontrar Doroteia no hotel onde ela estava hospedada. Havia um café decente lá, e era relativamente tranquilo para que pudessem conversar sobre tudo calmamente. Doroteia foi ao encontro completamente confusa. O que essa Emília queria dela? A mulher confiava em Jordão e esperava precisamente por sua experiência e profissionalismo. Que informação importante essa garota poderia ter para ela? Emília estava decidida e foi direto ao ponto. Olá, Doroteia. Trabalho com Jordão. Compartilhamos um escritório. Hoje, testemunhei sua reunião com seu marido, e isso me deixou profundamente perturbada. Jordão não pretende defender seus direitos, muito pelo contrário. Além disso, seu marido pagou muito mais do que você para que você perca o caso e fique sem nada. E sua amiga, em quem você confiou sua tristeza, é na verdade amante do seu marido. Entendo que essa verdade provavelmente a chocou, mas eu não poderia não contar. Isso é injusto. Eles estão todos contra você. Doroteia não conseguiu pronunciar uma palavra de choque. Espere, pare. Isso é algum tipo de piada? Eu não acredito. Isso simplesmente não pode ser. Margarida não faria isso. Somos amigas desde a infância. Fiz tanto bem a ela. Ela não poderia me trair assim.
Margarida mesmo encontrou um advogado para mim e me deu o dinheiro para ele. E então o celular de Doroteia tocou, e ela respondeu distraidamente. Sim, meu marido e eu fizemos os testes. O quê? O que você disse? Isso é novidade. Tem certeza? Você verificou 2 vezes? Pode me enviar os resultados por e-mail? Muito obrigada. Ela terminou a ligação e de repente começou a rir histericamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Emília percebeu que era uma grave crise mental, então nem tentou acalmá-la, apenas jogou água de um copo em seu rosto, e isso ajudou. Doroteia parecia voltar a si, e Emília começou a se desculpar. Desculpe. Não quis te perturbar, mas você estava tendo um colapso. O que mais aconteceu? Doroteia enxugou o rosto com guardanapos e explicou. Você não vai acreditar. Acabei de ser informada de que meu marido nunca terá filhos. Pode imaginar? Ele é estéril, e mesmo assim Felipe me deixou porque a amante dele está grávida do filho dele. Agora estou curiosa de quem é realmente esse filho. E todos esses anos eu me culpei por não poder ter um filho. Meu ex-marido me humilhava constantemente porque achava que eu era estéril. Não é de se admirar que eu tenha tido um colapso. Emília pensou seriamente. Mas não é bom que tudo isso tenha vindo à tona agora? Você pode ir ao seu marido e ameaçá-lo com o fato de que sabe de tudo. Talvez ele reconsidere lidar com você no tribunal. Se quiser, posso te representar legalmente no tribunal, completamente de graça, embora provavelmente ainda percamos o caso. Tenho um plano. Só precisamos descobrir tudo. Doroteia estava em um choque imenso. Olhou para essa jovem mulher e não sabia o que fazer. Confiava tanto em Jordão. Ele parecia tão confiável e amigável para ela. A mulher pensava: Senhor, como é que não entendo as pessoas de jeito nenhum? Meu próprio marido me enganou. E agora até o advogado, e eu, tola, acredito em todos. Depois de pensar um pouco, Doroteia concordou. Tudo bem, vamos tentar fazer algo juntas pela minha salvação. Obrigada por arriscar sua carreira para vir me contar tudo. Vou rescindir o contrato com Jordão amanhã e pegar meu dinheiro de volta junto com as cópias dos documentos. Embora eu entenda que é tarde demais. Afinal, já contei tudo a ele. Não vamos desesperar prematuramente. Assim que descobrir tudo, eu te ligo imediatamente. E você tenta se acalmar um pouco. No dia seguinte, Doroteia foi a Jordão e rescindiu o contrato. O homem estava intrigado. Doroteia, o que aconteceu? Temos excelentes chances de ganhar este caso. Você já me pagou um adiantamento, e não poderei reembolsar esse dinheiro. Está duvidando da minha reputação impecável? Doroteia simplesmente respondeu friamente. Desculpe, mas mudei de ideia. Tenho esse direito. Não vou precisar de um advogado. Adeus. Jordão não ficou chateado. Era até melhor assim. Ele pegou o dinheiro e não precisava fazer nada. Agora ele e Felipe certamente ganhariam o caso. Mas quando Emília, sua melhor estagiária, entregou sua demissão no mesmo dia, ele ficou completamente perplexo. Tentou persuadi-la a ficar, afinal, ela tinha grande potencial. Seria uma advogada competente, mas ela não concordou, mencionando algo sobre circunstâncias familiares e uma mudança urgente. Astuto e experiente, Jordão intuitivamente sentiu que algo estava acontecendo. Todas essas coincidências no mesmo dia não podiam ser mero acaso. Mas ele não entendia o que exatamente. Agora Emília estava livre de obrigações para com seu chefe, e decidiu manter um olho em Margarida. E, como se constatou, valia a pena.
No terceiro dia, ela viu o que queria. A esperta garota estava namorando 2 homens ao mesmo tempo e tinha outro amante, um jovem treinador de fitness. Eles estavam se beijando apaixonadamente dentro do carro, alheios a tudo ao redor. E Emília conseguiu facilmente tirar várias fotos bem-sucedidas. Levou mais uma semana para reunir os documentos restantes para o caso de divisão de bens, e só depois disso Emília ligou para Doroteia. Bom dia. Estarei te esperando amanhã no mesmo café. Vamos à casa do seu marido. Quer dizer, à sua casa. Tenho um plano. Conto tudo quando nos encontrarmos. Quando as mulheres se encontraram, Doroteia perguntou ansiosa. Emília, talvez não devêssemos ir ao meu ex-marido. Por que precisamos disso? O tribunal é daqui a 3 dias. Vamos encontrá-lo lá. Mas Emília objetou. Essa é a questão. O tribunal é muito em breve, e eu entendo perfeitamente que Jordão se preparou bem para nos deixar sem chance de vencer no tribunal. Sei do que estou falando. Quero pegar Felipe de surpresa. Tenho certeza de que ele não está sozinho lá, mas com sua amante. Vou assustá-lo e esperar que ele desista do processo. Essa é nossa única chance. Doroteia balançou a cabeça. Não sei. Felipe está obcecado em me tirar tudo e provavelmente não vai parar. Podemos piorar as coisas. As mulheres dirigiram até a mansão de Doroteia. Ela tentou abrir a porta com sua chave, mas em vão, pois não encaixava. A dona da casa até começou a chorar. O cretino trocou as fechaduras. Isso significa que ele decidiu que a casa não me pertence mais. Mas a compramos juntos. E então Margarida abriu a porta, vestindo apenas a camisa de Felipe. Seu cabelo estava desalinhado. Ela claramente esperava outra pessoa e até gritou surpresa. Doroteia? Pensei que fosse o entregador de pizza. Doroteia se sentiu tão magoada. Sentiu-se humilhada e destruída. Sentiu enjoo, como se tivesse traído Felipe com sua melhor amiga, não o contrário. Ela exclamou. Então é verdade. Margarida, como pôde? Fiz tanto por você desde a infância. Consegui um emprego para você, te ensinei tudo. Confiei todos os meus segredos a você. E você me traiu assim? Felipe mesmo saiu com o barulho, viu Doroteia e franziu a testa. Não entendo. O que você está fazendo aqui? Não esperávamos visitas, e minha amada Margarida não deve ficar nervosa agora. Ela está grávida. Então, saia daqui. Nos encontraremos no tribunal. Doroteia ficou chocada com tal audácia e gritou. Visitas? E o fato de que esta também é minha casa? E aqui você está se divertindo com sua amante? Que canalha você é, Felipe! Perdi tantos anos com você em vão. Eu te amava. Como pôde fazer isso? Neste ponto, Emília interveio. Ela começou a falar com Felipe. Olá. Agora sou advogada de Doroteia e vou defender seus interesses no tribunal. As emoções dela são compreensíveis. Não é todo dia que sua melhor amiga tira seu marido. Concorda? Podemos entrar? Tenho uma conversa importante para você, e é do seu interesse que discutamos isso agora, antes do julgamento. Felipe, a contragosto, deixou os convidados inesperados entrarem na sala de estar e sorriu. Bem, que notícia importante você tem para mim? Jordão não vai deixar vocês com chance de ganhar este caso. É até engraçado que uma jovem tenha decidido competir com um profissional. Emília perguntou calmamente. Diga-me, Felipe, por que está se divorciando de Doroteia? Por que passar por todo esse incômodo legal?
Não pode simplesmente concordar e dividir tudo de forma justa? Se não quiser vender a casa, pode pagar a Doroteia metade do valor dela. Você não é exatamente pobre, certo? Felipe começou a ficar irritado. Que perguntas são essas? Que sugestões estúpidas são essas? Eu amo Margarida, e ela logo dará à luz nosso bebê. Um filho, meu próprio filho. Entende? E Doroteia não conseguiu fazer isso em todos esses anos. E você está perguntando por que estou me divorciando. Onde acha que devo viver com minha nova família? Margarida sorriu. Ela não se envergonhava de destruir a família de outra pessoa, de magoar sua amiga próxima. Sempre estava acostumada a resolver todos os seus problemas pelo quarto. Esse esquema nunca falhou. E quanto ao sofrimento de Doroteia, ela não se importava. Ninguém a compadeceu na infância. Então, por que ela deveria? Mas então Doroteia não aguentou mais. Tirou os resultados dos testes da bolsa e os jogou no rosto do ex-marido. Do que você está falando? Vai ter um bebê. Seu próprio. Você é um idiota. Leia isto, idiota. Você fez os testes sozinho. É estéril, completamente e irreversivelmente. Você não pode ter filhos. Então a questão é, de quem é o bebê que sua amada Margarida está carregando? O que você acha? Felipe não podia acreditar. Suas mãos tremiam. Você está mentindo. Deve ter falsificado esses testes. Margarida não poderia me trair assim. De jeito nenhum. Emília respondeu com firmeza. Você pode verificar isso facilmente. Ligue para a clínica ou refaça os testes. Infelizmente, é a verdade. Sua amante te enganou. E até descobri quem é o verdadeiro pai. Veja a foto. Na minha opinião, Margarida te manipulou habilmente. Felipe, ela passa tempo de qualidade 2 vezes por semana com outro jovem. Como você gosta desta notícia? Você acha que, se eu expuser tudo isso no tribunal e convidar a imprensa, vai ser um bom escândalo? Vale a pena sua reputação nos negócios? Felipe estava atordoado. Ele sacudia as fotos na cara de Margarida e gritava. É verdade? De quem você está grávida? Diga a verdade. É tarde demais para mentiras agora. A amante traiçoeira não sabia o que fazer. Queria fugir, mas Felipe a segurou, esperando por uma resposta. Ela teve que confessar. Felipe, sinto muito. Eu não estou grávida. Eu te amo de verdade. Se eu não tivesse mentido sobre estar grávida, você nunca teria decidido deixar sua esposa. E, Roberto, foi apenas um caso. Não significou nada. Estávamos tão bem juntos. Felipe, por favor, me perdoe. Felipe estava furioso. Empurrou Margarida para longe e gritou como um louco. Saia da minha casa e da minha vida. Nunca mais quero te ver. Que tolo fui. Destruí minha família por causa de você. Eu te odeio. Ele se sentou em uma cadeira e apertou a cabeça nas mãos. Todos os seus sonhos de ter um filho e uma nova família estavam destruídos. Sentiu enjoo e profunda vergonha diante de Doroteia, tanto que teve medo de levantar o olhar para ela. Nunca se sentiu tão idiota antes. Com uma voz rouca, disse: Não vou lutar pela mansão. Que tudo seja feito de acordo com a lei. E agora quero ficar sozinho. Saiam todos imediatamente. Emília estava satisfeita e levou Doroteia embora. Ela não conseguia dizer uma palavra. Estava tremendo. De repente, Emília sugeriu: Doroteia,
Por que não vai para minha casa? Vou te apresentar ao meu irmão. Você pode ficar conosco por um tempo até que tudo se resolva. Você disse que está com pouco dinheiro agora. Então, por que gastar seus últimos centavos em um hotel? Você não vai nos incomodar de forma alguma. Doroteia ficou realmente aliviada com a oferta. Obrigada. Não vou recusar. Não quero ficar sozinha agora. Nem quero viver. Achei que tinha uma família forte, um marido amoroso e mais filhos por vir. Queria envelhecer com Felipe, mas parece que vivi uma mentira. Eles me enganaram descaradamente dia após dia. Tanto meu marido quanto minha melhor amiga. E eu acreditei neles. É aterrorizante perceber. Vou enlouquecer em breve. Penso nisso dia e noite. Pelo menos vou me distrair um pouco na sua casa. E preciso encontrar um emprego. Aprender a viver de forma independente. Não tenho mais ninguém em quem confiar agora. Emília vivia em um pequeno apartamento aconchegante com seu irmão mais velho, Nicolau. Eles conseguiram desempacotar as coisas de Doroteia e preparar o jantar a tempo de ele finalmente voltar do trabalho. Vendo Doroteia, ele sorriu. Boa noite, Emília. Temos visitas? Por que não me avisou? Teria comprado algo delicioso. Oi, Nicolau. E você é? Você deve ser colega da minha irmã, certo? Doroteia sentiu-se tímida. Achou aquele homem agradável muito atraente. Olá, sou Doroteia. Não sou colega. Muito pelo contrário. Sou uma cliente que perdeu a casa. Emília me ofereceu para ficar com vocês por um tempo. Você não se importa, não é? Sinto-me incomodada. Não quero causar nenhum transtorno. Nicolau acenou com as mãos. Bobagem. Sou totalmente a favor. Adoro ter visitas e ficaria feliz em esboçar seu retrato. Você tem um perfil tão aristocrático e olhos lindos. Enquanto se sentavam para jantar, ela perguntou interessada. Então você é um artista? Que profissão interessante. Posso ver suas obras? Adoro pintura. Nicolau ficou embaraçado e respondeu. Sou apenas autodidata. É mais um hobby. Frequentei a escola de arte durante toda a infância. Minhas obras participaram de grandes competições. Sonhava em ir para a academia de arte, mas meus pais eram contra. Disseram que não é uma profissão séria para um homem, apenas um capricho. Então insistiram que eu estudasse engenharia mecânica. E agora trabalho como engenheiro. Odeio meu trabalho, e não é fácil por causa dos problemas na minha perna. Mas por enquanto, aguento. Minha irmã e eu estamos economizando para o tratamento. Bem, é uma longa história. Não gosto de falar sobre isso. Mostro minhas obras depois do jantar. As pinturas de Nicolau impressionaram Doroteia. Eram tão honestas, emocionantes, mostrando claramente seu talento. Ele pintava no parque nos fins de semana, capturando paisagens e retratos de transeuntes, ganhando bastante bem. Doroteia imediatamente sentiu uma conexão com Nicolau, e eles se abriram um para o outro. Nicolau decidiu compartilhar sua história de vida desafiadora. Meus pais são muito boas pessoas. Viemos de uma família intelectual. Eles quase nunca discutiam, mas se preocupavam muito com a opinião dos outros. Nossa casa estava sempre impecavelmente limpa. Às vezes, os colegas do meu pai visitavam, e essas noites eram como vitrines. Todos jantavam e bebiam pacificamente. Meus pais elogiavam minha irmã e a mim. E, naturalmente, tínhamos que viver à altura do modelo de filho ideal.
Desde o nascimento, tive problemas no quadril. Minha mãe disse que tentaram corrigir esse defeito quando eu era bebê, mas não conseguiram completamente. Como você vê, essa ginga desajeitada ficou comigo para a vida toda. Acho que meus pais sempre se envergonhavam um pouco de me mostrar aos convidados por causa disso. Tentavam focar a atenção em como eu estudava bem, exibindo meus certificados. A escola não era fácil também. Eu era provocado como um robô atrapalhado, então cresci quieto e retraído, não gostando de pessoas. Quase não tinha amigos, exceto minha irmã. Desenhar sempre foi, e ainda é, minha atividade favorita. Quando desenho, esqueço todos os meus problemas. Na escola, ninguém prestava atenção na minha ginga. Avaliavam apenas a criatividade. Pedi aos meus pais que me deixassem seguir a educação nessa área, mas não. O que as pessoas pensariam? O filho deles, um artista? Isso não é sério. Mas um engenheiro? Sim, isso é uma profissão de verdade. Então aqui estou eu, trabalhando nessa fábrica amaldiçoada. Odeio meu trabalho. Doroteia estava perplexa e continuou perguntando a Nicolau. Mas você já é um homem adulto. Por que ainda aguenta esse trabalho que não gosta? Por que não segue sua criatividade? É óbvio que você tem talento. Ainda tem medo do julgamento dos seus pais? O homem ponderou e visivelmente ficou triste. Você está certa, Doroteia. Mas não vejo saída. Pintar não traz muito dinheiro para sobreviver, quanto mais para uma cirurgia de substituição de articulação cara. Preciso de uma educação artística, ou pelo menos de conexões, porque há muitos artistas autodidatas como eu. E quem sabe sobre eles? Sem a cirurgia, nunca poderei começar uma família. Sabe o quanto estou cansado da solidão? O quanto anseio por ter uma mulher amorosa e filhos para não ser um fardo para minha irmã. Ela se preocupa tanto comigo. Economizando dinheiro também. E por causa dessa deficiência, ninguém olha para mim. Tive relacionamentos uma vez, mas não duraram. Rapidamente percebi que minha noiva estava apenas me usando, exigindo dinheiro sem parar. Então parei de tentar conhecer novas pessoas. É tudo inútil. Não suporto quando as mulheres sentem pena de mim e olham para mim de cima para baixo. Doroteia exclamou. Nicolau, por que diz essas coisas? Pessoalmente, quando te vi, nem notei sua ginga. Pelo contrário, fiquei impressionada com o quão alegre e aberto você é. Tão sociável e genuíno. Você está enganado ao pensar que todas as mulheres são iguais. Não, somos todas diferentes. E certamente encontrará seu amor. Tenho certeza. Sabe, que tal colocarmos suas obras na internet? Não é difícil. Talvez as pessoas certas notem você. Você não está arriscando nada. Não tem nada a perder. Posso te acompanhar ao parque? Estou muito curiosa para ver como você cria. Nicolau ficou tão contente com as palavras de Doroteia que concordou prontamente. Claro. Vamos. Ficaria encantado. Vou até pintar seu retrato. E nunca pensei na internet, para ser honesto. No entanto, você está certa. Não tenho nada a perder. Então vamos tentar. Vamos ver no que dá. Sabe, Doroteia, seu marido é um completo idiota porque perdeu uma mulher como você. Eu daria tudo para ter alguém como você ao meu lado. Doroteia achou surpreendente. Não muito tempo atrás, ela não conhecia Emília de jeito nenhum. E hoje não tinha ninguém mais próximo a ela. Era incrível como se sentia acolhida e em paz no lar acolhedor deles. Os três se davam tão bem.
Parecia que não eram apenas amigos, mas uma verdadeira família. Felipe ligava frequentemente para Doroteia, mas ela persistentemente ignorava suas chamadas e eventualmente o bloqueou. Depois de tal traição, não queria ouvir nada sobre seu ex-marido e firmemente decidiu nunca voltar para ele. Estava apenas esperando pela audiência do tribunal, esperando que Felipe caísse na real e que ela recebesse o dinheiro pela metade da casa e da propriedade. Doroteia já sabia onde gastaria. Mais do que tudo, queria ajudar Nicolau com a operação. Enquanto isso, Felipe estava furioso. Não conseguia falar com a ex-esposa, e isso o irritava terrivelmente. Costumava ser o contrário. Ele frequentemente ignorava suas chamadas. E parece que dói tanto quando você é ignorado. Onde estava Doroteia agora? Afinal, ele a expulsou de sua própria casa. Nem lhe deixou dinheiro. Os pais dela já tinham falecido há muito tempo, e ela não tinha amigos, exceto a traidora Margarida. Só agora, quando a amante o enganou tão vilmente, Felipe começou a entender muitas coisas. Por que destruiu sua família? Por quem? Por aquela idiota que o enganou? Valeu a pena? Felipe bebia conhaque e se amaldiçoava. Idiota! O que me faltava? A vida com Doroteia parecia chata, sem variedade, mas agora está muito divertida. Problemas no trabalho, caos em casa, e ninguém aqui. Ninguém me acorda com um beijo terno pela manhã, me convida para o café da manhã, sussurra sobre amor. É essa a vida que sonhei? Por que magoei tanto Doroteia? Gritei com ela, a expulsei de casa, até queria tomar sua propriedade. Não, preciso consertar tudo. Preciso me desculpar. Talvez Doroteia reconsidere e volte. Afinal, ela me amou tão fielmente por tantos anos. Eu daria tudo agora para que tudo fosse como antes. No dia da audiência, Doroteia se preparou especialmente com cuidado. Embora estivesse muito nervosa, parecia deslumbrante. Para sua surpresa, tudo correu bem. Ela e Felipe se divorciaram e ela recebeu uma quantia muito boa pelo valor da casa e da propriedade adquirida durante o casamento. Felipe a esperava na varanda. Timidamente tocou a mão de Doroteia. Espere, Doroteia. Você está tão bonita hoje. Por favor, me perdoe, se puder. Sou um tolo por começar tudo isso. Me arrependo tanto, de verdade, pelas traições e por Margarida. Realmente quero fazer as pazes com você. Talvez você volte para mim. Vivemos juntos por tantos anos. Só agora percebo o quanto te amo. Prometo que nunca te trairei de novo. Doroteia podia dizer pelos olhos do ex-marido que ele não estava mentindo, e estava grata a ele por sua honestidade. Mas suspirou e respondeu: Não, Felipe, não voltarei. Eu te amei mais que tudo no mundo. E, principalmente, confiava em você. Sabe, acreditei em você até o fim. E Margarida também. E vocês dois me enganaram tão cruelmente. E não foi apenas uma vez. Durou mais de 1 ano. Todos os dias você chegava em casa e mentia para mim. É horrível, Felipe. E nunca entenderei como pôde fazer isso. Não pode ser como antes. Dói tanto te ver e lembrar de tudo. E não posso mais viver em nossa casa, sabendo que você dormiu com Margarida lá. Você arruinou tudo, Felipe. Infelizmente. Por favor, vamos nos separar amigavelmente. Não me ligue mais e não me procure. Talvez as coisas se ajeitem para cada um de nós. Adeus. E assim terminou a história da família deles. Doroteia foi para a casa de Emília, chateada e chorou até a noite, revivendo cada episódio de sua vida com Felipe em sua mente,
como se virasse as páginas de um livro uma por uma e as rasgasse. Emília e seu irmão entenderam tudo e não incomodaram Doroteia. Embora Nicolau estivesse profundamente preocupado, nunca conhecera uma mulher tão sincera e dedicada antes, e não suportava vê-la sofrendo. Nicolau perguntou baixinho a Emília: "Você acha que Doroteia ainda ama tanto o ex-marido?" "Não tenho chance alguma. Sinto tanta pena dela e quero ajudá-la de alguma forma." A garota suspirou. "Veja, Nicolau, as pessoas passam tantos anos juntas. Não dá para esquecer isso em um segundo. Ela só precisa de ajuda para superar essa dor. É tudo. O tempo a ajudará. E logo tudo se acalmará. Não sei o que te dizer, irmão. Apenas esteja lá para ela, e o tempo dirá. Sabe, quero sugerir algo a Doroteia. Que tal abrirmos nosso próprio escritório de advocacia com ela? Ela pode não ser advogada, mas é muito conhecedora e poderia ser minha assistente. Sinto-me confortável com Doroteia. Acho que seríamos uma boa equipe. E, o mais importante, ela é confiável, percebi isso." Nicolau ficou encantado. Ficaria radiante. Poderia ver Doroteia mais frequentemente então. Acho que me apaixonei por ela irremediavelmente e não sei o que fazer a respeito. Doroteia chorou por muitas horas seguidas. E pela manhã tomou uma decisão. Ela foi para o café da manhã e entregou a Nicolau um maço de dinheiro, dizendo: "Quero que você se interne no hospital e marque a cirurgia para amanhã. E não quero ouvir nada sobre se sentir desconfortável. Por favor, aceite esse dinheiro. Não me trouxe felicidade. Então, deixe que vá para uma boa causa. Obrigada, pessoal, por tudo, pelas palavras gentis, pelo apoio. Mas não posso viver às suas custas para sempre. Não é certo. Aqui estão alguns endereços de empresas que anotei para mim. Vou fazer entrevistas e procurar um lugar para morar." Nicolau e Emília não podiam acreditar. Abraçaram Doroteia fortemente. "Obrigado. Você é simplesmente incrível. Vamos retribuir tudo assim que Nicolau se recuperar. Também temos economias. Acho que agora teremos o suficiente. Espere, Doroteia. Ouça nossa proposta de trabalho." Emília explicou sua ideia a Doroteia, dando-lhe uma visão geral, e a mulher ficou interessada. "Talvez devêssemos tentar. Você é uma garota muito inteligente. Vamos tentar. No início, pode ser que não tenhamos muitos clientes, mas o principal é começar." "Concordo. Sabe, pessoal, graças a vocês, estou começando uma vida completamente nova e incrível. E vou construí-la do jeito que quero." Nicolau teve uma cirurgia bem-sucedida, e Doroteia esteve lá para ele o tempo todo, apoiando-o da melhor forma possível. Juntos, deram os primeiros passos e se aproximaram muito durante esse período desafiador para ele. Houve birras, lágrimas de dor e lágrimas de felicidade quando os primeiros passos confiantes foram dados. Doroteia nem percebeu como se apaixonou por Nicolau. Aconteceu de forma tão natural. O amor por Felipe era como um sacrifício. Sempre tentava agradá-lo, fazê-lo feliz. E ele aceitava graciosamente seus sentimentos. Com Nicolau, tudo era completamente diferente. Cada um aceitava o outro como era, com suas forças e fraquezas. Não havia necessidade de se envergonhar de suas falhas ou medo de parecer bobo ou engraçado. Depois que Nicolau se recuperou completamente, Doroteia e Emília começaram seu próprio negócio. Logo tiveram os primeiros clientes. Nicolau também decidiu mudar completamente sua vida. Ele deixou seu trabalho odiado como engenheiro e se dedicou inteiramente à sua arte.
Juntos, decidiram comprar uma casa para que ele pudesse ter seu próprio ateliê, onde pudesse criar suas obras-primas. Mas isso não foi tudo. As pinturas que Doroteia postou na internet antes da cirurgia de Nicolau fizeram grande sucesso, e logo atraíram o interesse de um patrocinador que ofereceu ao artista uma exposição. Foi um sucesso. Nicolau acreditou em si mesmo e começou a criar. Doroteia e Nicolau tiveram um romance apaixonado. Estavam tão felizes juntos, sem quaisquer restrições ou obrigações. Não faziam planos. Apenas se amavam. Enquanto isso, as coisas estavam terríveis para Felipe. Ele teve que vender a fábrica de roupas, não conseguia lidar sem a ajuda e o apoio de Doroteia, devia salários aos funcionários, e o negócio faliu. Manter uma mansão tão grande agora também era impossível. Ele a vendeu, abandonou tudo e foi para outra cidade, onde ninguém o conhecia, para escapar das más lembranças. Mas mesmo lá, não conseguiu encontrar paz. Não havia descanso em sua alma. Sentia uma falta desesperada de Doroteia, não de Margarida. Ela aparecia em seus sonhos. Ele a abraçava no sono e acordava sozinho em um quarto estranho. Teve casos ocasionais, tentando encontrar alguém como Doroteia, mas não conseguia. Só ela poderia amá-lo tão incondicionalmente e perdoar tudo. Doroteia frequentemente admirava as obras de Nicolau, orgulhosa dele. Às vezes, o acompanhava ao parque nos fins de semana. Entre as pinturas de Nicolau, ela frequentemente via um retrato de um garotinho magro e um dia perguntou: Nicolau, quem é este? Você desenhou esse menino de memória? Nicolau respondeu calmamente: Este é Alexandre. Eu o conheci no parque há muito tempo. Ele é de uma família problemática. Sua mãe bebia e muitas vezes o maltratava, então ele fugiu de casa. Conversávamos muito. Sempre lhe dava chá e um pãozinho e às vezes lhe dava dinheiro. Ele está sempre em minha mente. Mas quando saí do hospital, fui direto para o parque e ele não estava lá. E não voltou desde então. Talvez esteja bravo comigo ou algo aconteceu com ele. Estou realmente preocupado com ele. Doroteia exclamou. Por que não me contou sobre ele antes? Precisamos encontrá-lo e descobrir tudo. Onde ele mora? Nicolau até deixou cair o pincel. Se ao menos eu soubesse. Eu, tolo, não pensei em perguntar seu endereço. Apenas conversávamos. Tinha medo de assustá-lo com tais perguntas. Onde posso procurá-lo? Empolgada, Doroteia respondeu. Vamos levar o retrato que você desenhou e ir ao parque perguntando aos transeuntes se alguém conhece esse menino. Ele deve morar por perto, já que vim aqui todos os dias. E foi isso que fizeram. Cobriram toda a área, e tiveram sorte. Uma mulher se lembrou do menino e começou a contar-lhes. Sim, esse é Alexandre. Ele vinha aqui frequentemente. Mora não muito longe daqui, na casa velha com o telhado verde. Vocês vão encontrá-la imediatamente. A mãe dele não cuida dele de forma alguma. Só bebe álcool o tempo todo e traz homens diferentes para casa. Sinto tanta pena do menino, mas não o vi há muito tempo. Doroteia e Nicolau foram ao endereço que a mulher lhes deu. De fato, encontraram a casa imediatamente, e sua condição era deplorável. As janelas estavam sujas e não lavadas. A porta estava mal presa nas dobradiças. Eles bateram e gritaram por muito tempo, mas ninguém respondeu. Estavam prestes a desistir quando, de repente, uma vizinha saiu. Foi ela quem lhes contou que a mãe de Alexandre tinha sido levada para um hospital psiquiátrico. E aparentemente até tinha sido privada dos direitos parentais. Alexandre mesmo foi colocado em um orfanato. Nicolau murmurou. Alexandre.
Tenho que ajudá-lo. Posso imaginar como é para ele lá? Vamos adotá-lo, Doroteia. Você verá e se apaixonará por ele instantaneamente. Ele é quieto, calmo e inteligente. Não posso deixá-lo em apuros. Você entende? Doroteia concordou. Concordo. Sempre sonhei com filhos, mas aparentemente não estou destinada a ter meus próprios. Mas serei uma mãe. Vou dar todo o meu carinho e afeto a essa criança infeliz. Vamos ao orfanato e descobrir tudo. Eles passaram muito tempo persuadindo o diretor do orfanato a trazer o menino, explicando que tinham sérias intenções, que estavam prestes a se casar em breve e o levariam com eles, que ambos tinham trabalho e moradia. Finalmente, o diretor concordou. Ela podia ver que eram boas pessoas e que a criança realmente precisava de uma família. O menino caminhava cabisbaixo atrás da cuidadora, sem sequer levantar a cabeça. Mas quando viu Nicolau, começou a chorar e imediatamente correu para seus braços. Nicolau, você veio me buscar? Estou esperando por você. Sinto-me mal aqui. E minha mãe está doente. Por favor, me tire daqui. E quem é essa senhora? Nunca a vi antes. Ela é sua esposa? Doroteia sorriu, acariciou a cabeça do menino e falou suavemente. Meu nome é Doroteia, e adoraria ser sua segunda mãe, se você permitir. Claro. Sempre sonhei em ter um filho maravilhoso como você. Gostaria de viver conosco como uma família? Nós te amaremos e nunca deixaremos ninguém te machucar. Alexandre enxugou os olhos e acenou com a cabeça. Eu concordo. Prometo que vou obedecer e ajudar. Já consigo fazer tudo sozinho. Só me tire daqui. 3 meses depois, Alexandre foi adotado e começou a viver com Nicolau e Doroteia. Incrivelmente, os 3 se deram bem rapidamente. Cada um aproveitando sua felicidade. O menino encontrou pais amorosos e responsáveis. E eles encontraram um filho. Agora iam felizes ao parque juntos ou assistiam a comédias, enquanto Nicolau ensinava Alexandre a desenhar. 1 ano depois, algo incrível aconteceu. Não há outra forma de descrever. Doroteia ficou grávida, e Nicolau literalmente irradiava de alegria. Alexandre rapidamente contou a todos que logo teria uma irmã mais nova. Ele raramente pensava em sua mãe biológica, que lhe causou tanta dor. Não, ele não guardava rancor dela. Pelo contrário, sentia pena dela. Sua mãe irresponsável nunca deixou o hospital psiquiátrico. Às vezes, por causa de Alexandre, Doroteia e seu filho levavam comida para ela no hospital. E durante uma dessas visitas, Doroteia viu Margarida sendo escoltada por enfermeiros pelo corredor. Ela estava irreconhecível. Seu cabelo estava despenteado e parcialmente cortado, e seu olhar estava completamente perturbado. Ela usava uma camisa de força. Não era uma visão para os fracos de coração. Margarida não a reconheceu. Estava apenas murmurando insultos. Doroteia não resistiu e perguntou ao médico todos os detalhes. Ele explicou. Ela é relativamente nova aqui. O namorado a deixou por outra mulher, e então ela emboscou a amante e tentou matá-la com uma faca, causando ferimentos graves. Queriam prendê-la, mas ela foi considerada completamente insana. Como pode ver, em que condição ela está? Doroteia ficou chocada e perguntou. E ela nunca vai se recuperar? O médico balançou a cabeça. Improvável. Posso te dizer isso com certeza. O caso é bastante grave. Ela é agressiva e obcecada com a ideia de assassinato. Doroteia não sentiu pena de Margarida. Apenas pensou em como a vida é sabiamente arranjada. Todos recebem o que merecem.
Eles voltaram para casa com seu filho, onde Nicolau os esperava, tendo até preparado espaguete com queijo. Vocês voltaram. Senti sua falta. Vamos sentar. Preparei algo saboroso. Como foi sua visita à mamãe, filho? O menino de repente abraçou Doroteia, olhou nos olhos dela e disse seriamente: Você pode ser minha mãe de verdade agora? Para sempre? E não vamos mais visitar aquela outra mãe? Não quero vê-la. Eu amo vocês dois tanto. Doroteia abraçou o menino com força e sussurrou, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto feliz. Você é nosso menininho. Somente nosso. E seu pai e eu te amamos muito. Ela se sentia tão leve e bem em sua alma porque agora tinha uma verdadeira família forte, um marido amoroso, o filho Alexandre e, em breve, uma filha também. Não era isso a felicidade? Ela não se arrependia mais de ter se divorciado de Felipe. O casamento deles foi um erro desde o início. Ambos perceberam isso tarde demais. A mulher agradecia ao destino por ter conhecido Emília, pois foi a partir daí que sua nova vida, completamente diferente e real, começou. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.